Mateus Emava, o primeiro ladrão do bairro de Inhamizua, muito antes das grandes brigas que mais tarde envolveriam nomes como Fudi e Mestre Alpê. Já existiam histórias que faziam o bairro inteiro tremer. Histórias que os mais velhos contavam em voz baixa. Entre todas elas, havia uma que ninguém esquecia: a história de Mateus Emava. Emava, em cena, quer dizer ladrão, e dizem que nunca existiu um como ele. Mateus era um jovem que vivia no Majundu. Ninguém sabia exatamente de onde tinha vindo. Não havia lembrança dele criança no bairro, nem família conhecida, nem passado. Ele simplesmente apareceu, e quando apareceu, começou a roubar. Roubava de dia, roubava de noite, roubava quando as pessoas estavam acordadas e quando estavam dormindo. Casa rica, casa pobre, quintal fechado, janela alta, nada parecia parar Mateus. Mas o que realmente assustava as pessoas não era só o roubo, era que ninguém conseguia pegá-lo. Quando alguém gritava "ladrão", a população corria atrás dele. Mas Mateus desaparecia de formas que ninguém conseguia explicar. Às vezes sumia numa curva da rua, outras vezes entrava numa casa de banho e simplesmente não estava mais lá quando abriam a porta. Uma vez fugiu entrando no cemitério do Mulapi. A população cercou o cemitério inteiro, invadiu por todos os lados, procurou entre campas, árvores e muros. Mas Mateus não estava em lugar nenhum. Era como se tivesse evaporado. Com o tempo, a fama dele cresceu tanto que o bairro começou a falar apenas de Mateus. Mas havia muitos Mateus na zona, então o povo começou a dar apelidos. Foi assim que ele ficou conhecido para sempre como Mateus Emava. Havia histórias estranhas sobre ele. Uma vez, Mateus subiu num coqueiro correndo, com 2 sacos nas mãos. Lá em cima, começou a encher os sacos de coco. Alguém viu e gritou. Em poucos minutos, o bairro inteiro estava lá embaixo. Cercaram o coqueiro. 2 jovens subiram com katanas para pegá-lo. Mas quando chegaram ao topo, não havia Mateus, não havia sacos, não havia cocos, nada. Como se ele nunca tivesse estado ali. A população cansou e começou a fazer queixas à polícia, muitas vezes. Mas a polícia nunca conseguiu pegá-lo em flagrante. Nem mesmo Fudi, que naquela época ainda era visto como um herói da zona. Dizem que um dia Fudi tentou capturá-lo. Mateus ofereceu bebida, muita bebida. Fudi bebeu, bebeu, bebeu. Quando acordou, estava dormindo em cima de uma campa no cemitério. Mateus tinha desaparecido outra vez. Com o tempo, a lenda ficou ainda mais estranha. Quando finalmente conseguiam agarrá-lo durante alguma perseguição, Mateus ria quando apanhava. As pancadas vinham, e ele só ria. Às vezes até fingia sentir dor, só para provocar